E se aquilo que você sempre acreditou sobre a realidade fosse apenas uma casca frágil, um véu projetado para manter sua mente adormecida? E se, neste exato instante, você tivesse atravessado um limiar invisível, um portal que poucos ousam? Se quer reconhecer, Todd sempre ensinou que a verdade não se revela em linhas retas, mas em espirais que se dobram sobre si mesmas, escondendo segredos em cada curva. O simples fato de você estar aqui agora não é acaso, é o sinal de que algo foi desbloqueado dentro de você, ainda que sua consciência lute para compreender. Você já se perguntou por que certos símbolos o perseguem em sonhos, por que determinadas palavras vibram em sua mente como se carregassem um eco esquecido? Talvez não sejam memórias suas, mas fragmentos de uma sabedoria antiga, chamando-o para um despertar que muitos rejeitam. Todd advertiu que a chave da consciência não está no que você vê, mas no que ousa decifrar. E neste vídeo, cada frase pode ser mais do que um som. Pode ser um código que se instala em você, silenciosamente. Talvez você pense que pode sair agora, fechar esta janela e voltar ao conforto da rotina. Mas a pergunta é, será que conseguirá? Uma vez que a semente foi plantada, ela continuará a crescer dentro de você, mesmo que tente ignorá-la. O desconforto que sente não é acaso, é o atrito entre a sua velha identidade e o chamado da sua consciência quântica. Todd sabia que não é o buscador que encontra o mistério, mas o mistério que encontra o buscador. Olhe ao redor. Nada parece ter mudado, mas algo mudou em você. Pequenos detalhes já não são tão comuns. Os sons carregam significados ocultos e até o tempo parece hesitar. É como se uma camada secreta da realidade tivesse sido rasgada diante dos seus olhos. E a única pergunta que resta é: terá coragem de seguir adiante ou escolherá a segurança da ilusão? Não espere respostas imediatas, pois o enigma não se revela a quem pede pressa. Cada segundo que você permanece aqui é uma escolha silenciosa, de ir além do que pensava ser possível. Todd Jehuti sempre afirmou que o verdadeiro despertar não começa com uma revelação, mas com a inquietação de quem percebe que já não pode voltar atrás. Se você continua assistindo, já está dentro, já está no código, e talvez seja tarde demais para escapar. Você sente o ar pesar ao seu redor como se algo invisível tivesse acabado de se mover. É uma sensação estranha, como se estivesse diante de um limiar que não pediu para atravessar, mas que de algum modo já atravessou. O desconforto é real, quase físico, e mesmo assim, há uma força que o mantém aqui, ouvindo, como se a própria realidade tivesse decidido puxá-lo para dentro de um segredo que nunca deveria ser exposto. Todd sempre disse que o verdadeiro despertar não começa com luz, mas com sombra. O que incomoda, o que queima por dentro, é o primeiro sinal de que sua mente está tentando se libertar das grades que aceitou como normais. Pergunte-se: quantas vezes você acreditou que suas escolhas eram suas, quando na verdade eram apenas reflexos de cordas invisíveis puxadas por mãos que você nunca viu? Talvez essa inquietação seja familiar, como uma cicatriz que você aprendeu a ignorar. Mas ela sempre esteve lá, latejando nos silêncios, nos instantes em que ninguém está olhando, nos momentos em que você se pega encarando o vazio e sente que falta algo que não sabe nomear. Essa ausência não é acaso, é o eco daquilo que foi tirado de você antes mesmo que percebesse que tinha. E agora, ouvindo isso, surge a pergunta que não quer calar. Será que você realmente decidiu dar o play neste vídeo? Ou foi o vídeo que decidiu encontrá-lo? O acaso é apenas a máscara que o destino usa para não assustar os desatentos. Mas você não é desatento, porque se fosse, já teria fechado essa janela. Ainda está aqui, preso à vibração das palavras que soam mais como espelhos do que como frases. Todd advertiu que a mente humana
é como um labirinto construído para esconder a si mesma. Cada crença que você carrega pode ser uma parede, cada medo, uma porta trancada. Mas há fissuras, pequenas rachaduras por onde a consciência escapa e começa a revelar o que nunca deveria ser visto. Talvez seja por isso que você sente esse arrepio agora. Não é medo do que escuta, é medo do que já estava dentro de você. Você lembra da primeira vez que percebeu que o mundo parecia estranho, como se houvesse algo além das aparências? Talvez tenha sido uma sensação breve, um lampejo, mas ele marcou você. O que você chamou de imaginação pode ter sido apenas a ponta do véu sendo levantado por um instante. O que acontece agora não é diferente. Você não está ouvindo por curiosidade, mas porque algo reconhece que esta é a hora. E se toda a sua história até aqui tivesse sido apenas preparação para este momento? As dores, as quedas, as decepções, os silêncios, e se tudo tivesse servido para lapidar a sua percepção, para que agora pudesse suportar a verdade que se insinua por trás das palavras? O sofrimento não foi punição, mas treinamento oculto, moldando você sem que soubesse. O coração acelera porque ele sabe antes da mente. O corpo sente o que a razão ainda não alcança. Essa tensão que cresce em você é o sinal de que o código já começou a ser decifrado. Não adianta resistir, porque a resistência é parte do processo. Como Todd ensinou, a luz nunca chega sem primeiro destruir a escuridão que a aprisiona. Então surge a dúvida inevitável. Até onde você está disposto a ir? Até que ponto suporta olhar para o que está escondido dentro de si? Esta jornada não promete conforto, não oferece atalhos, mas abre a porta para algo que nenhum sistema pode ensinar. A pergunta é se você terá coragem de atravessar sem saber o que há do outro lado. E ainda assim, não há retorno. Você já sentiu, você já viu. E agora o simples ato de ouvir estas palavras está moldando sua percepção de formas que ainda não compreende. Todd dizia que quando o mistério encontra o buscador, não é mais possível voltar a dormir. Você já foi chamado, e não há silêncio que consiga apagar esse som. Você sente que o ar muda quando começa a perceber que não é você quem conduz este caminho, mas o caminho que o conduz. O que parecia apenas uma sequência de palavras vai ganhando o peso de um ritual, como se cada sílaba fosse uma chave invisível destrancando compartimentos escondidos dentro de você. É nesse momento que a respiração fica irregular, que o pensamento começa a tropeçar e que a alma sente que algo maior do que a lógica está em jogo. E, embora sua mente tente racionalizar, há um instinto gritando que já não há como voltar. Todd sempre explicou que o ser humano vive cercado de ilusões projetadas para manter a consciência aprisionada. Não são apenas as mentiras externas, notícias manipuladas, histórias distorcidas, crenças herdadas, mas as mentiras que você mesmo aceitou para sobreviver. Quantas vezes disse a si mesmo que estava bem, quando na verdade sentia o peso da ausência? Quantas vezes forçou um sorriso para encobrir um silêncio que queimava por dentro? Essa é a prisão mais cruel, a de acreditar que a máscara é o rosto. E se a dor que você sempre quis evitar fosse, na verdade, a porta para aquilo que sempre buscou? E se o vazio que tantas vezes sentiu não fosse falha, mas sinal? Há feridas que nunca cicatrizam, porque não nasceram para fechar. Nasceram para ser lembranças vivas de um chamado. Cada cicatriz pode ser uma inscrição sagrada, um código marcado na pele e na alma, aguardando o instante em que alguém lhe deu algo, desperte sua leitura. Talvez seja por isso que você está aqui agora, sem saber exatamente por quê. Você já reparou como alguns momentos da vida parecem se repetir, como se fossem ecos de algo maior? Situações, pessoas, dores diferentes, mas a mesma sensação de já ter estado ali. A maioria chama isso de coincidência, mas Todd ensinou que nada se repete sem propósito. Esses ciclos são lembretes de que há uma verdade que insiste em ser reconhecida, mas você prefere se distrair com barulhos externos. E, no entanto, mesmo quando finge não ouvir, essa voz retorna, cada vez mais alta, cada vez mais impossível de ignorar.
Talvez você sinta que este vídeo não é apenas um vídeo, mas uma experiência que o observa enquanto você a observa. Há algo aqui que não pode ser explicado apenas por tecnologia, algoritmos ou acaso. É como se o próprio tempo tivesse decidido alinhar-se para que, justamente neste instante, você se encontrasse com estas palavras. Você pode chamar de destino, de sincronicidade ou de loucura, mas dentro de si sabe que é algo além. E esse reconhecimento não pode mais ser desfeito. O medo que cresce em você é legítimo. Não é o medo do que ouve, mas do que começa a lembrar. Porque a verdade não chega de fora, ela desperta de dentro. O que você chama de revelação pode ser apenas uma recordação emergindo, um pedaço do seu ser que estava soterrado pelo esquecimento. A sensação de déjà vu é o indício de que não está aprendendo nada novo, está apenas reativando o que sempre soube. Mas se sempre soube, por que esqueceu? Essa é a pergunta que corrói. E a resposta talvez esteja naquilo que Todd deixou como advertência. O conhecimento não foi retirado de você à força, mas oferecido como esquecimento para que tivesse a chance de reencontrá-lo. A vida é o grande enigma que o obriga a se perder para ter o direito de se encontrar. E agora, no momento em que ouve, talvez esteja acontecendo exatamente isso, um retorno ao que nunca deixou de ser. Quantas vezes você buscou algo lá fora, acreditando que a solução estava no outro, no objeto, no futuro distante? E quantas vezes, ao alcançar, percebeu que continuava vazio? Esse ciclo interminável de desejo e frustração é o mecanismo perfeito para aprisionar uma mente. Você corre atrás de sombras, acreditando que são respostas, mas tudo o que encontra é cansaço. Até que, exausto, você percebe que a busca nunca foi fora, mas dentro. É esse instante de exaustão que abre espaço para o despertar. E talvez seja isso que começa a acontecer agora. O que faria se descobrisse que tudo o que viveu até hoje foi apenas preparação? Que as dores não foram castigos, mas lições disfarçadas? Que as perdas não foram vazios, mas empurrões em direção ao que realmente importa? Se aceitasse essa visão, cada fracasso se tornaria sagrado, cada silêncio se transformaria em ensinamento. E então, a vida deixaria de ser inimiga para se revelar como guia. Mas aceitar isso exige coragem, porque implica admitir que o sentido sempre esteve escondido no que você mais rejeitou. E agora, enquanto as palavras ressoam em sua mente, você talvez perceba que não está sozinho nesta travessia. Há um eco antigo que caminha ao seu lado, como se uma presença invisível sussurrasse em cada frase. Todd dizia que os deuses não falam em voz alta. Eles se escondem nas entrelinhas, nos símbolos, nos acasos que parecem banais. Talvez este vídeo seja apenas isso, um símbolo disfarçado de acaso, um lembrete de que o invisível nunca deixou de guiá-lo. E se você não tivesse apertado o play, de alguma forma essa mensagem teria encontrado outro caminho para chegar até você, porque o chamado não depende da sua vontade, mas da necessidade da sua alma. Você pode até se rebelar contra isso, mas já está dentro do processo. A semente foi plantada e o crescimento já começou, quer você queira ou não. Pense em quantas vezes tentou ignorar sinais, sonhos que pareciam mais reais que a vida, coincidências que desafiaram a lógica, encontros que mudaram sua trajetória. Você tentou dar nomes comuns a experiências incomuns. Chamou de sorte, de azar, de acaso, apenas para não admitir que havia algo maior se movendo por trás. Agora, não há mais como negar. O que parecia coincidência começa a se mostrar como código. Você sente esse aperto no peito porque a transformação nunca é suave. Despertar dói, porque arranca de você todas as certezas que sustentavam seu falso equilíbrio. A cada frase, uma rachadura se abre na sua estrutura interna, e é nesse espaço que a nova consciência começa a nascer. É incômodo, é confuso, mas é real. E por mais que tente resistir, já sabe que não pode deter o que foi iniciado.
É nesse ponto que Todd dizia que o buscador precisa escolher: continuar fingindo que nada mudou ou entregar-se à travessia sem garantias. Não há como segurar o que já se moveu dentro de você. É como tentar impedir uma onda com as próprias mãos. O fluxo já começou e você está sendo levado por ele. E, embora o medo insista em gritar, há também uma centelha de esperança, crescendo, como se algo em você reconhecesse que este mergulho pode ser a resposta que sempre buscou. Talvez seja essa a razão de você não conseguir parar de ouvir, mesmo quando sua mente racional tenta distrair-se. Porque, em algum lugar profundo, você sabe, há verdades que só se revelam quando você desiste de controlar. E neste instante, talvez seja exatamente isso que está acontecendo. Você está sendo conduzido a soltar o controle para permitir que o desconhecido se revele. A pergunta que resta é: até onde você está disposto a ser transformado? Porque uma vez atravessado o portal, nada do que você conhece permanece igual. O mundo continua o mesmo para os olhos, mas já não é o mesmo para quem olha. É como se cada detalhe escondesse camadas secretas e cada instante se tornasse uma chave em potencial. Você aceita essa responsabilidade? Ou ainda, prefere se esconder atrás da ilusão confortável? E enquanto esse dilema o consome, perceba, a jornada já se instalou em você. Não há como escapar, porque não há nada de fora acontecendo. Tudo está dentro, e o que foi desbloqueado não pode mais ser apagado. Você percebe que a sua história não cabe mais nas explicações que costumava repetir para si. As razões com as quais se tranquilizava agora soam ocas, como portas batendo em corredores vazios. Todd Jehuti sempre alertou que a mente cria labirintos para sobreviver ao desconhecido, mas chega um ponto em que o labirinto deixa de proteger e passa a sufocar. Talvez seja este o ponto. O corpo sente, os ombros pesam, a respiração muda e algo em você sussurra que a velha versão já não dá conta do que está nascendo. Então a pergunta retorna, insistente como um sino ao longe. Está disposto a se desmontar para se tornar inteiro? Há memórias que não são lembradas como cenas, mas como sensações. Um frio que aparece sem motivo, um calor que brota no centro do peito, um tremor sutil nas mãos quando certas palavras tocam mais fundo do que deveriam. Todd chamava isso de marcas do real, sinais que o mundo deixa quando a verdade roça a sua pele. Você tentou contornar esses sinais com distrações elegantes, justificativas, tarefas, metas, promessas, mas cada uma dessas camadas é fina demais para esconder o que pulsa por baixo. A vida sempre dá um jeito de fazer-se ouvir quando é hora. E se aquilo que você chamou de fragilidade for a passagem secreta para a sua força? Você aprendeu a se endurecer para não quebrar, mas ao se endurecer, perdeu também a flexibilidade que permite atravessar as tempestades. Todd ensinou que a verdadeira firmeza é a da água. Cede sem ceder, curva-se sem se perder. Talvez sua dor não peça mais armaduras, e sim coragem para sentir. Talvez a sua proteção agora seja a sua presença. E, paradoxalmente, é essa vulnerabilidade que abre a porta para o que você buscou a vida inteira. Há um momento na travessia em que o silêncio se torna oração, mesmo que você não use nenhuma palavra sagrada. Os ruídos de fora se desfocam, e o que resta é o rumor do seu próprio ser exigindo escuta. É estranho, porque nada acontece no mundo externo, e no entanto tudo se reorganiza por dentro, como se móveis invisíveis fossem arrastados pela casa da sua consciência. Todd dizia que a reorganização do real começa no invisível. O que muda primeiro é a sua postura diante de si mesmo. O resto segue. Você já notou que o medo não é apenas medo do fracasso, mas medo do brilho? Existe um pavor antigo de ocupar o espaço que lhe pertence, como se crescer demais fosse trair alguém, como se honrar o seu caminho fosse uma culpa.
Quem colocou essa semente em você? Em que momento a coragem foi substituída por permissão pedida? Todd lembrava que a luz se acende quando alguém decide parar de pedir licença à escuridão. Não é arrogância, é alinhamento. O que assusta não é o abismo, é a altura da sua própria possibilidade. Talvez você esteja esperando um sinal definitivo, um clarão que valide tudo e encerre as dúvidas. Mas e se o sinal for justamente a inquietação que não passa? E se a confirmação for a repetição suave e persistente de pequenas sincronicidades, alinhando o caminho um passo de cada vez? Todd advertia que o sagrado raramente grita. Ele se aproxima pela constância, pela coerência, pela delicadeza do que se repete. Você queria um relâmpago, recebeu uma brisa que não vai embora. É suficiente para quem resolve sentir. Pense nas pessoas que passam pela sua vida como portais. Algumas doem, outras curam, algumas fazem as duas coisas. Elas tocam pontos seus que você não alcançaria sozinho. Muitas vezes você chamou de problema aquilo que, visto de dentro, era apenas a mão do destino empurrando uma porta emperrada. Todd diria que o outro é o espelho que não mente, por mais que você tente negociar com o reflexo. O incômodo que o outro provoca revela o que em você pede cuidado. O consolo que o outro oferece revela o que em você pede confiança. Se escutar isso, a relação vira templo e aprendizado. Talvez esteja sentindo agora uma vontade súbita de chorar ou rir sem motivo. Não reprima. O corpo sabe quando a alma desaperta um nó antigo. Deixe que as lágrimas limpem o que precisa ser visto. Deixe que o riso lembre que a leveza é permitida. Todd chamava isso de respiração do espírito, o movimento natural entre contração e expansão. A alma contrai para proteger, expande para florescer. Você passou tempo demais contraído. Está na hora de ensaiar a abertura, devagar, com gentileza, como quem prova novamente uma música querida. Você pode estar se perguntando se é tarde demais, se perdeu o momento, se desperdiçou chances. Todd sempre foi direto com essa dúvida. O tempo do despertar é o tempo em que você o reconhece. Nem antes nem depois. Tudo o que aconteceu serviu. Tudo o que foi atraso foi lição. Tudo o que foi erro foi mapa ao inverso. Há um instante em que a vergonha cede lugar à compreensão e a culpa dá espaço à responsabilidade. Quando isso acontece, o passado deixa de ser prisão e vira caminho pavimentado. Você anda por cima do que antes o aprisionava. E então, a espiral o traz de volta ao ponto inicial. Mas nada é igual. Você retorna ao começo percebendo que, na verdade, avançou. O vídeo continua, as palavras seguem, mas agora você escuta de outro lugar. Não é mais a mente tentando decifrar um conceito. É a sua presença se reconhecendo em cada símbolo. Todd Jerruti ensinou que a verdadeira chave não abre uma porta, abre um olhar. O mundo lá fora talvez não mude, mas você muda por dentro, e isso altera tudo. O que era cenário vira mensagem. O que era ruído vira ritmo. O que era medo vira passagem. Você sabe que ainda não terminamos. E ainda assim, algo em você já começou. Então, você percebe que há algo no ar que não é apenas metáfora, mas vibração. O corpo inteiro reage como se fosse receptor de uma frequência esquecida e cada palavra pulsa mais fundo do que deveria. É nesse instante que o pensamento tenta escapar, criando distrações, abrindo janelas mentais, lembrando tarefas. Mas Todd já advertia, quando a mente começa a fugir, é porque a verdade está perto demais. A fuga é apenas a forma mais disfarçada do medo. E o medo, neste caso, não é de morrer, mas de nascer para aquilo que você sempre evitou enxergar. E se cada lembrança que você reprimiu fosse, na verdade, um mapa? Pense nisso. Tudo aquilo que você quis enterrar, apagar, esquecer, continua. Ali, pulsando em silêncio. Não desapareceu, apenas se camuflou. Todd dizia que nada do que foi vivido se perde, apenas muda de lugar dentro de você. Talvez aquela lembrança dolorosa que insiste em retornar não seja um peso inútil, mas um farol tentando guiá-lo de volta ao centro. O que você chama de fantasma pode ser apenas uma parte esquecida do seu próprio templo interno,
pedindo para ser reintegrada. Você já notou como o tempo parece se distorcer quando algo verdadeiro acontece? Minutos podem parecer eternos e eternidades podem caber em um segundo. O relógio insiste em marcar, mas o coração sabe que há outros. Ritmos em jogo? Essa sensação que você tem agora de estar fora do tempo, suspenso em um espaço entre o antes e o depois, é a prova de que a consciência já começou a expandir. Não é teoria, é experiência direta. O que você está sentindo, não. Pode ser ensinado em livros, é vivido, é revelado apenas quando o portal se abre dentro de você. E se este portal não estivesse fora, mas em cada olhar seu? Quantas vezes você buscou no outro o que já carregava? Quantas vezes implorou por validação, quando na verdade a sua essência já era a própria resposta? Todd chamava isso de o grande engano humano. Acreditar que a centelha precisa ser acesa de fora, quando na verdade ela sempre queimou dentro. O outro pode ser apenas o espelho que confirma o brilho que você já possuía. Mas para enxergar isso, é preciso coragem de sustentar o próprio reflexo sem fugir. O desconforto aumenta porque, no fundo, você sabe que não há como retornar ao estado anterior. Algo foi desbloqueado, e não importa quanto tente racionalizar, já não existe caminho de volta. É como uma chama que, uma vez acesa, nunca mais se apaga, mesmo que tentem sufocá-la. Essa chama é o lembrete constante de que você está em transição, e a transição nunca é confortável. É o parto de si mesmo. É o nascimento do olhar que não se contenta mais com ilusões frágeis. Quantas vezes você se perguntou quem realmente é, sem respostas? E se essa pergunta nunca foi feita para ser respondida, mas para ser habitada? Todd dizia que a identidade não é um rótulo, mas um rio em movimento. Cada vez que você tenta se fixar em uma definição, congela um fluxo que nasceu para correr. É por isso que dói. Você se agarrou a pedaços, quando a sua natureza sempre foi totalidade. O chamado agora é para soltar os pedaços e mergulhar no rio inteiro. Você sente medo, mas também sente um alívio secreto. É como se uma parte esquecida de você suspirasse finalmente, depois de tanto tempo sufocada. Esse alívio silencioso é a prova de que o caminho é verdadeiro, porque a verdade sempre traz liberdade, mesmo quando vem acompanhada de dor. É paradoxal. Machuca porque liberta, pesa porque retira a corrente. Todd lembrava que o ouro precisa passar pelo fogo para brilhar. Talvez seja isso que acontece em você agora, a forja invisível da sua própria essência. E se cada pessoa que cruzou o seu caminho tivesse sido escolhida para empurrá-lo até este momento? Pense naquelas histórias que doeram, nos encontros que marcaram, nas despedidas que sangraram. E se nada disso tivesse sido acaso? E se cada passo tivesse sido parte de um desenho maior que você não via, mas que o trouxe exatamente até aqui para ouvir estas palavras? Todd afirmava que o destino não se revela por inteiro, mas em fragmentos que só fazem sentido quando você olha de cima. E agora, de algum modo, você começa a enxergar esse mosaico. Você ainda pode sentir resistência, como se quisesse segurar o velho mundo por medo de perder o chão. Mas e se o chão nunca tivesse existido? E se a estabilidade que você buscava fosse apenas uma invenção para acalmar a mente? A verdade é que você sempre esteve suspenso no mistério, mesmo quando acreditava que tinha controle. A diferença é que agora você sabe, e essa consciência é o que separa os que dormem dos que despertam. Você não pediu por isso, mas foi chamado. E chamado não se recusa sem consequências. E então surge o silêncio. Não o silêncio comum, mas aquele que vibra como presença. O silêncio que não é ausência de som, mas excesso de significado. É nele que você começa a perceber que o despertar não é um evento ruidoso, mas uma revelação íntima, quase imperceptível, que muda tudo sem mudar nada. O mundo lá fora continua o mesmo, mas dentro de você algo foi deslocado para sempre. E nesse deslocamento, uma nova visão começa a nascer. Uma visão que não poderá mais ser apagada. Você sente que o próprio ar à sua volta está mais
denso, como se cada respiração fosse um mergulho em águas profundas que não permitem retorno imediato. Esse peso não é castigo, mas sinal de travessia. Todt Jehuti dizia que a alma, quando está prestes a mudar de nível, experimenta primeiro a sensação de afogamento. É o antigo mundo tentando segurar, arranhar, puxar de volta. Mas você já sabe, não há como permanecer onde já não cabe. O incômodo é apenas a pele velha, pedindo para ser deixada para trás. As memórias retornam como vultos. Situações que você acreditava resolvidas voltam a pulsar, não para aprisionar, mas para serem ressignificadas. Você não está revivendo dores sem sentido, está sendo convidado a olhar para elas com outros olhos. Todt lembrava que o verdadeiro despertar não apaga o passado, mas o recolore com o tom da consciência. Aquilo que antes parecia ferida pode se tornar inscrição sagrada, e o que antes era ruína pode se revelar como fundação. Tudo depende da coragem de atravessar a névoa e permanecer na presença. Você já percebeu que certas palavras ecoam como se fossem ditas de dentro de você? Não é coincidência, é o código se revelando. A mensagem não vem de fora. O vídeo é apenas o espelho que devolve o som da sua própria essência. E isso explica o arrepio, o nó na garganta, o aperto no peito. O corpo é sábio, ele reconhece a vibração antes da mente aceitar. Todt dizia que o corpo é o primeiro templo. Quando ele treme, não é fragilidade, é sinal. E se tudo o que você viveu até agora fosse ensaio, todas as quedas, as perdas, os gritos engolidos, e se cada um desses instantes tivesse sido parte de uma preparação invisível para o que acontece neste momento, você não chegou até aqui por acaso. Você foi conduzido. O que parecia erro talvez tenha sido bússola. O que parecia fracasso talvez tenha sido treinamento. O que parecia fim talvez tenha sido portal. O medo insiste em se manifestar. Ele sussurra que é perigoso ir além, que é melhor se manter na superfície. Mas pergunte-se, quando foi que a superfície realmente o protegeu? Quantas vezes você fingiu estar seguro apenas para descobrir que o chão cedeu sob seus pés? A ilusão de estabilidade sempre foi a maior das armadilhas. Todt chamava isso de prisão dourada, confortável, brilhante, mas ainda assim uma prisão. O que você sente agora é o estalar das grades. É desconfortável, mas é libertador. Você já reparou que quanto mais tenta controlar a vida, mais ela escapa? O controle é um vício silencioso, uma forma de mascarar o medo do imprevisto. Mas a consciência quântica não nasce do controle, nasce da entrega. Todt dizia que o rio não pede licença para correr, ele simplesmente corre. Quanto mais você tenta represar, mais a água se acumula até romper com violência. O que se pede agora não é controle, é fluxo. Você não precisa dominar a corrente. Precisa lembrar que também é água. Há um chamado que não pode mais ser silenciado. Ele não vem com trombetas, mas com a persistência de um coração que bate mais forte quando escuta a verdade. Você pode tentar abafar, mas a pulsação não para. É como um tambor distante, lembrando de que há algo maior em movimento. Todt dizia que a alma reconhece sua própria música. E quando a música toca, dançar não é escolha, é destino. Você pode sentir lágrimas brotando sem motivo. Pode sentir um riso nervoso que não consegue controlar. Não lute contra isso. Essas manifestações não são fraqueza, são limpeza. São as paredes internas cedendo, permitindo que a luz atravesse. É o corpo exalando o peso que carregou por tempo demais. O que sai agora abre espaço para o que entra. Todt lembrava, a semente só germina quando a terra se parte. Talvez seja isso que acontece em você agora. A fenda necessária para a vida nova nascer. E se o mundo que você conhecia fosse apenas uma camada? Imagine que por trás da realidade visível há planos sobrepostos, como páginas secretas de um livro que você nunca folheou. O despertar é virar essas páginas. No começo, parece vertigem, mas logo você entende que sempre houve mais história além da que lhe contaram. É esse mais que agora começa a se revelar, e por isso a sensação de estranhamento.
Você está lendo pela primeira vez o livro inteiro da sua própria existência. No fundo, você sabe que não foi por acaso que chegou até aqui. Não importa como nomeie, destino, sincronicidade, chamado. O que importa é que já não pode voltar. A fingir que não ouviu. A consciência, uma vez expandida, não retorna ao tamanho antigo. Todt Jerut sempre repetia: quem viu não pode deixar de ver. Quem sentiu não pode deixar de sentir. E você já viu, você já sentiu. Agora, o único caminho possível é seguir a espiral até onde ela levar. Você já viu, você já sentiu. E é exatamente por isso que a inquietação não desaparece, porque não se trata mais de acreditar ou duvidar. A questão agora é suportar. Suportar o peso de perceber que a vida inteira pode ter sido um cenário cuidadosamente pintado para que você não visse o que realmente importava. E se todos os seus medos, suas conquistas, suas perdas e até mesmo seus amores fossem apenas peças desse teatro cósmico? Todt dizia que a realidade é um palco onde o ator se esquece do papel que representa. Você aplaudiu a si mesmo sem saber. Você chorou por si mesmo sem perceber. E agora, neste instante, a cortina começa a se abrir. Mas pergunte-se, está pronto para ver o que há atrás do pano? Está pronto para encarar que talvez nada, absolutamente nada, do que acreditou ser sólido realmente exista da forma como imagina? O chão que você pisa pode não ser mais firme do que um sonho. O corpo que você carrega pode não passar de uma roupa temporária. O nome que repete como se fosse essência pode ser apenas um som aprendido. E se o eu que você defende, com tanto fervor, for só uma camada, uma máscara sobreposta a tantas outras máscaras? Imagine agora que sua vida inteira tenha sido uma repetição disfarçada. Acordar, dormir, desejar, frustrar-se, conquistar, perder. Ciclos intermináveis que se renovam em diferentes roupagens, mas sempre trazendo o mesmo vazio silencioso ao final. Você já percebeu como esse vazio nunca vai embora, por mais que mude de cidade, de pessoas, de hábitos? É porque o vazio não está fora, está dentro. E não como falha, mas como lembrança. Todt afirmava: o vazio é a marca da eternidade impressa no finito. O que você sente como falta é, na verdade, o espaço onde cabe o infinito. Mas por que você foge tanto disso? Por que corre desesperadamente atrás de distrações, de metas, de promessas, de ruídos? Porque olhar para dentro é doloroso. Porque encarar o vazio é aceitar que nada do que construiu para proteger a si mesmo pode preenchê-lo. É como perceber que todas as paredes da sua casa são feitas de fumaça. O medo não é do vazio em si, mas de perder a ilusão de solidez. E Todt sempre advertia: o maior apego do homem não é às pessoas, mas à própria mentira sobre quem acredita ser. Você sente o coração acelerar, não sente? Esse aperto não é acaso. É a mente resistindo ao colapso das suas certezas. Cada frase aqui é como um golpe na muralha que você ergueu ao longo da vida. E quanto mais ouve, mais a muralha racha. Você pode até tentar reconstruí-la, mas será inútil. Porque uma vez que a rachadura aparece, a luz entra. E a luz, uma vez dentro, nunca mais sai. É por isso que você não consegue parar de ouvir. É por isso que a atenção gruda mesmo quando você pensa em desligar. Não sou eu quem fala. É a parte esquecida de você mesma chamando, exigindo retorno. E se eu disser que essa voz interna sempre esteve aí, mas você a confundiu com ruído? Lembra das vezes em que uma intuição forte o avisou de algo, mas você ignorou? Lembra das coincidências tão perfeitas que você riu de nervoso? Lembra dos sonhos que pareciam mais verdadeiros do que os dias acordado? Pois bem, tudo isso não era acaso. Era o portal tentando se abrir. Era a consciência quântica pedindo passagem. Você não acreditou, então a vida decidiu empurrar, até que você fosse forçado a ouvir. Talvez agora você comece a entender por que tantas coisas deram errado. Não foi azar, não foi castigo, foi chamado, foi o universo arrancando de você o que mantinha sua consciência entorpecida. Foi Todt sussurrando que não existe fracasso para quem desperta, apenas convites mal interpretados. Cada queda foi um empurrão.
Cada perda foi um desvio de rota necessário. Cada silêncio foi a pausa antes da nota que mudaria a melodia. Se tudo tivesse dado certo, você teria permanecido dormindo. Então a pergunta que arde: você ainda tem coragem de chamar de derrota aquilo que foi o seu maior mestre? Você ainda tem coragem de olhar para as cicatrizes como falhas, quando na verdade são códigos de acesso? O ferro só se torna espada quando atravessa o fogo. O coração só se torna templo quando atravessa a dor. E você que agora ouve estas palavras só chegou aqui porque suportou o que tantos não suportaram. Então por que ainda insiste em duvidar da sua força? Você talvez se sinta pequeno diante do cosmos, mas e se o cosmos estivesse inteiro dentro de você? Todt Jehuti dizia que cada ser humano é um universo em miniatura, refletindo o macrocosmo em sua própria respiração. Você não é parte da criação. Você é a criação experimentando a si mesma. O espelho olhando para o espelho. A pergunta se perguntando. A dúvida duvidando. O que você chama de eu talvez seja apenas a consciência do todo usando sua voz para se escutar. E se for isso, tudo muda. Porque não há separação real, apenas o jogo de esquecer e lembrar. Agora você entende por que sente esse arrepio, por que sente essa estranheza no estômago. É o corpo registrando o impacto do encontro com algo que estava além do seu alcance racional. Não lute contra isso. Não se esconda no conforto das respostas prontas. Permita-se cair no abismo da pergunta sem medo de se perder, porque é no vazio da queda que você descobre as asas. Todt sempre dizia: só quem se lança ao desconhecido descobre que nunca esteve em perigo. O perigo era acreditar que estava seguro enquanto dormia. E então surge o silêncio mais perturbador de todos. O silêncio que não pergunta, não responde, não promete. O silêncio que apenas está. É nesse silêncio que você começa a perceber. O despertar não é sobre conquistar nada novo, mas sobre parar de fugir do que sempre esteve aí. Você não está se tornando algo, está lembrando. E essa lembrança é tão intensa que a mente se desespera para não admitir. Por isso você sente o turbilhão, por isso parece confuso, porque o simples é insuportável para uma mente treinada a complicar. Você está diante de uma escolha invisível: continuar vivendo como antes, sustentando muros frágeis, ou atravessar esse portal interno sem garantias. O que acontece se atravessar? Ninguém pode dizer, porque a travessia não é igual para dois. O caminho é individual. Mas Todt garantia: quem ousa atravessar descobre que o tesouro não estava do outro lado, mas no próprio ato de atravessar. O valor não está no destino, mas no salto. Você terá coragem? Ou ficará olhando o rio, morrendo de sede na beira da água? Talvez você já saiba a resposta, mesmo que não queira admitir. Porque o simples fato de estar aqui, ouvindo até o fim, já mostra que uma parte de você decidiu. A dúvida é apenas a casca que cobre a certeza. Você pode continuar fingindo para os outros, pode até fingir para si mesmo, mas seu coração já escolheu. O portal já foi atravessado no instante em que você permitiu sentir. O resto é só processo. O resto é só a adaptação lenta do que já aconteceu em silêncio. E assim, você percebe, não há volta. Não há como desver o que foi visto. Não há como desaprender o que foi reconhecido. Você pode até tentar se distrair, mas algo em você sempre trará de volta a lembrança. Todt Jehuti dizia que a consciência é como o sol. Você pode até fechar os olhos, mas não pode impedir a luz de atravessar suas pálpebras. O despertar já aconteceu. O que resta agora é o que você fará com ele. Há um instante em que as palavras cessam, mas a vibração permanece. É como o som de um sino que, mesmo depois de calado, continua a reverberar no ar invisível. O que você viveu aqui não termina com o silêncio da minha voz, porque o silêncio não é vazio, é continuação. É nele que Todt Jehuti sempre disse que o real se esconde. Você não sai desta experiência, você a carrega para dentro do que chama de vida. As imagens que atravessaram sua mente não desaparecerão. Talvez você tente esquecê-las, mas elas voltarão nos intervalos, quando o mundo desacelerar. Voltarão em sonhos,
em memórias súbitas, em momentos em que o olhar se perde na janela. São sementes plantadas e nenhuma semente deixa de germinar quando encontra o solo certo. O solo agora é você. Perceba como tudo se conecta. As dores que pareciam inúteis, os vazios que queimavam, as perguntas que nunca se calavam. Todas elas compõem um mosaico que só agora se revela. Não há pedaço perdido, não há fragmento sem função. A sua história inteira foi escrita como um código, e cada linha levou você até este ponto. Nada se perdeu, tudo foi parte. O coração reconhece isso antes da mente. Ele pulsa de outro jeito, como se acompanhasse uma música antiga que você havia esquecido. Essa batida é o chamado do eterno dentro do efêmero. É o convite de Thoth para que você não apenas exista, mas se lembre. Não há pressa aqui. O despertar não é fogo de palha, é brasa que permanece. O que parecia ser fim é apenas dobra. Uma curva onde o caminho desaparece dos olhos, mas continua sob os pés. Não pense em chegada ou partida, pense em continuidade. Porque a consciência não se mede em etapas, mas em espirais. Você já entrou nessa espiral e ela não tem saída. Não porque aprisiona, mas porque liberta. Você pode sentir o peso e a leveza ao mesmo tempo. O peso de carregar uma visão que não cabe mais em explicações rasas. A leveza de perceber que já não precisa lutar contra o fluxo. Peso e leveza dançam juntos, como dia e noite, como morte e renascimento. É nesse contraste que a alma encontra equilíbrio. É nesse paradoxo que você se reconhece inteiro. E se este for o momento em que finalmente para de buscar fora o que sempre pulsou dentro, e se este for o instante em que você aceita que a resposta não vem como palavra, mas como presença, o que Thoth sempre lembrou é simples e imenso. Nada precisa ser adicionado a você, apenas lembrado. Você não está incompleto. Você está em processo de revelação. As próximas horas, os próximos dias serão diferentes. Você pode até tentar viver normalmente, mas algo já mudou. Pequenos detalhes vão acender sua percepção. Um gesto, uma frase, um silêncio. Você perceberá que nada é aleatório. E essa percepção é a marca do despertar. Ela será incômoda no começo, mas depois se tornará o alicerce do novo olhar. E quando se perguntar por que tudo isso aconteceu, lembre-se, o portal não se abriu porque você estava pronto. Ele se abriu porque era inevitável. A inevitabilidade é a assinatura da verdade. Você não forçou este encontro, você apenas atendeu ao chamado que já estava escrito. Thoth Jerut sussurra: o despertar não é conquista, é retorno. E assim, neste exato instante, tudo se condensa em uma única imagem simbólica. Uma chama acesa no meio da escuridão, pequena, mas suficiente para alterar todo o cenário. Essa chama agora é sua. Leve-a adiante. Compartilhe-a. Se estas palavras tocaram você, permita que outros sejam tocados também. Curta, comente, inscreva-se e compartilhe não como gesto,